respostas, né? E a partir do momento que vocês tiverem qualquer dúvida, gente, falem comigo, perguntem para mim, interajam comigo, que a gente vai estar aqui batendo esse papo hoje e vai ser um papo muito, muito, muito bacana, porque eu amo estar com vocês de verdade. De verdade, vocês sabem que do meu coração eu procuro, na medida que eu estar me desdobrando aí para estar... Ei, rapaz, tudo bom, pai? Olha meu filho aí. É a forma dele me ver durante a semana, ele entra na mentoria. Tudo bom, pai? Beijo. E aí o que acontece? Dentro desse processo, eu amo estar com vocês, então eu fico procurando uma forma de estar dando a atenção que vocês merecem durante o dia. Às vezes, demora um pouquinho para responder, né? Em determinadas situações, é porque eu estou ocupado por aqui. Mas, tá? Eu sempre dou um jeito de dar a resposta para vocês. Malu, desculpa aí se eu me passei e me esqueci de alguma resposta sua. Tá? A gente vai passar para responder elas agora, sem falta, sem dúvida. Entendeu? Deixa eu abrir para a gente saber o que a gente tem para hoje. Qual é o prato do dia aqui? Eu só sei que tem pergunta para caramba. Vamos lá. Eu não olhei, não. Então, Malu organizou para mim. Obrigado, Malu, por ser minha secretária virtual. Quando dá tempo, viu? Tá ficando complicado às vezes. Mas é bom que está ficando complicado, é sinal de que você está ficando sem tempo e que esse sem tempo significa provavelmente que você está trabalhando mais e que está tendo mais retorno pelo trabalho que está fazendo, né? Bem isso. Está Então, tudo bem. Tá? Tudo ótimo. Vamos lá. A primeira pergunta que foi feita pelo Luiz, né? E o Luiz perguntou aqui, quais são as estratégias, quais estratégias são utilizadas numa sessão de hipnoterapia de viés clássico, já que não se utilizam de metáforas? E no caso ericksoniano, contar um caso impactante de transformação obtido por meio de metáforas. Ok. Então, quais as estratégias... Deixa eu só encostar a porta aqui, tá, gente? Quais as estratégias... Perdão, encostei agora. Quais as estratégias que a gente utiliza utilizando a paradoxal e a escola autoritária, tá? Tanto a paradoxal quanto a autoritária, elas podem ser agregadas à ericksoniana. Você pode usar tanto a paradoxal quanto a autoritária justamente para levar o sujeito ao transe, tá? Seu som. Então, podem ser utilizadas para levar o sujeito ao transe e dentro do transe profundo, porque lembra do que eu falei, o mais importante é o nível do transe que você põe o sujeito para aquilo que você quer trabalhar. Então, quando você põe o sujeito num transe profundo, de médio a profundo, os transes profundos eles são mais propensos, Luiz, à utilização de sugestões diretas, ok? Você vai ser direto. Então, por exemplo, você está trabalhando com adição, o sujeito é viciado em cigarro, você está trabalhando para o tabagismo dele, você vai botar ele num transe profundo, vai aprofundar ainda mais com a repetição do éscaro no processo e lá você vai dar sugestão direta. Todas as vezes que você pensar em levar um cigarro à boca, você vai sentir ânsia de vômito, por exemplo. Tá? Coronavírus aí, ó. Tô ficando velho. Tá? Então, você vai fazer sugestão direta com o sujeito. Essa é a abordagem que a gente utiliza, essa é a estratégia que a gente utiliza nos viés clássicos e nos viés no clássico que a gente chama de autoritário e no viés paradoxal do Elman. Se você for trabalhar, como disse, se você for trabalhar adições, se você for trabalhar reprogramação para alimentos e etc., sempre sugestão direta, ok? Agora, por isso que algumas escolas da hipnoterapia ficam limitadas. Por quê? Porque o que geralmente os meus colegas fazem quando estão vendendo algum curso ou estão fazendo alguma coisa do gênero? Eles te ensinam a escola clássica, geralmente através da escola paradoxal do Elman, que é uma das mais famosas aí no meio, Delisola, o Pyong, essa turma toda gosta de usar o Elman e as escolas mais clássicas, e eles associam técnicas de programação neurolinguística à intervenção. Então, eles usam técnicas de programação neurolinguística com o sujeito em transe, o que não é muito seguro e o que não é muito recomendado, tá bom?
mas se difundiu dessa forma. A grande questão é que, se a gente for parar para olhar, a maioria dos profissionais que está ministrando esse tipo de formação, eles não são psicólogos ou não atuam na área de terapia efetivamente. Eles são formadores de curso, ou seja, pessoas que pegaram o curso, se aprimoraram cada vez mais, fizeram um pouquinho de experiência clínica, só para dizer que tem uma experiência clínica mínima de alguns atendimentos, seguindo protocolos, e que provavelmente não enfrentam esse processo no dia a dia, tá bom? Então, por isso é importante a gente entender a diferença do que é trabalhar com hipnoterapia, ou seja, associar a hipnose a ferramentas da psicologia, a ferramentas terapêuticas em geral, do que trabalhar com a hipnose utilizando a programação neurolinguística em paralelo, o que não é uma boa alternativa, tá? Eu uso, Malu teve aqui no curso comigo no final de semana e ela me viu utilizando. Eu simplesmente falei, vou trabalhar com a paciente uma técnica em programação neurolinguística. Tá? Então, eu deixo muito claro, e eu uso a técnica inteira em programação neurolinguística. Se a paciente entrar num transe ou entrar num processo de catarse, é um movimento dela, não porque eu usei o processo de hipnose associado. Até porque, quando a gente trabalha com programação neurolinguística, a gente está trabalhando no nível consciente do sujeito. E quando a gente trabalha com hipnose, a gente está trabalhando no nível inconsciente do sujeito. O importante é que, quando você entende o que você está fazendo com a técnica, quando você conhece as ferramentas e você conhece a separação dessas ferramentas e a utilidade delas dentro do setting terapêutico, o resultado acontece. Eu estava brincando, a Malu teve aqui no final de semana, me viu dando um curso online não, um curso ao vivo, e ela viu o quanto é simples utilizar de ferramentas para botar o sujeito em estado de catarse e na liberação dos processos terapêuticos de forma natural, conversando, interagindo, e envolvendo o sujeito através da criação do rapport e utilizando técnicas de hipnose e utilizando técnicas de programação neurolinguística. Eu usei uma vez uma técnica de programação neurolinguística e avisei para a turma inteira que eu iria fazer uma intervenção com programação neurolinguística. Não era hipnose, tá? Então, Sandro, e qual é o motivo de não se poder usar técnica de PNL em hipnose? Eu já vi muita gente dizendo que a hipnose potencializa a técnica de PNL. Como funciona isso? Olha só, na verdade, o que acontece? Eu vou repetir o conceito. A hipnose, ela trabalha no inconsciente, no nível mais profundo. Sim. A PNL trabalha no consciente, ok? Ela trabalha numa camada mais leve de transe, que é a mesma coisa que a ericksoniana, por exemplo. Tá? Então, quando você trabalha com o sujeito e vai fazer uma implantação de âncora com o sujeito em estado de transe profundo, você corre o risco do sujeito trazer memórias que podem ter, na sequência, travas e que podem gerar âncoras pioradas no processo. Então, por que eu costumo trabalhar? Quando eu percebo, por exemplo, teve uma cliente do curso que estava com uma questão e eu percebi que ali era conflito das partes dela. Ela estava com as partes fragmentadas. Tá? Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu precisava do consciente dela para que ela visse as partes, como as partes estavam se comunicando de forma errada para poder integrar isso. Ok? Então, tem pessoas que falam que potencializa, mas se você for para as grandes associações de hipnose, tá? Inclusive a American Board, que também tem associação em paralelo, que é a American Board of NLP, associação que é uma das 6. Só existem, pronto, vamos simplificar. Existem 6 associações no mundo que são certificadas pelo Bandler e pelo Grinder como escolas que trabalham com programação neurolinguística, ok? Todo o resto que você tiver no mundo que não tiver nessas 6, você não consegue validar as certificações nessas 6, tá? É importante que a gente entenda isso. Por exemplo, aí em São Paulo a gente tem um big de um profissional que é o Cláudio Lara, tá? Isso. De programação neurolinguística. Então, o que acontece? Todas essas escolas falam para você, não misture hipnose com programação neurolinguística.
As grandes escolas falam, tá? E assim, eu costumo seguir isso porque pode dar confusão lá na frente. Quando eu estou trabalhando com programação neurolinguística, eu estou trabalhando com programação neurolinguística. Quando eu estou trabalhando com hipnose, eu estou trabalhando com hipnose associada a técnicas da psicologia. Beleza? Transformações. Legal. Tá? Conseguiu entender? Tá? Evitar riscos. Ficou claro, ficou legal. Tá, Luiz? Evitar riscos, cara. Uhum. E quando você quer trabalhar, consciente, programação neurolinguística, inconsciente, hipnose. Duas coisas juntas, timeline therapy, terapia da linha do tempo, do Ted James. Bacana. Beleza? Show de bola. Tá. E tem algum case legal assim para falar sobre algum caso de mudança profunda com metáforas? Cara, alguns. O que acontece? Eu vou pegar um caso, já que eu estava falando do tabagismo, né? Eu usei um exemplo de nível profundo de tabagismo. Então, eu tive uma paciente que ela teve embolia, né? Embolia pulmonar, é isso que fala. E ela já estava com processo de coisa e fumava há 20 e poucos anos. O cigarro era o companheiro dela de jornada, ela se separou e o cigarro era o companheiro dela de todas as horas. E a gente fez um trabalho interessante também, com metáfora, utilizando o livro de roteiros da Sophia Bauer. Eu vi até que você tem esse livro, né, Malu? O livro de roteiros da Sophia Bauer. Ou foi o de roteiros ou foi o ixi, agora eu não sei se foi o de roteiros ou foi o manual de hipnoterapia ericksoniana dela. Mas o que a gente fez? A gente esse aí, mas eu acho que não foi esse não, tá? A gente botou ela num transe muito profundo. Começamos com relaxamento progressivo, depois utilizamos o Estabrook para um aprofundamento, né? Relaxa, relaxa, aquela repetição durante 5 minutos para fazer ela ir para um nível mais profundo. Quando ela chegou nesse nível profundo, que a gente começou a ver a movimentação do olho dela e ela virou um pouquinho e abriu e deu para ver a esclera, ou seja, ela estava num nível muito profundo de transe, nós entramos com a metáfora do subsolo, né? Ela contamos uma história de uma pessoa que estava dentro de um prédio. Esse prédio estava em chamas e essas chamas estavam enchendo o prédio de fumaça. E essa pessoa não conseguia respirar, tá? E quanto mais ela se elevasse, quanto mais ela andasse para cima do prédio, maior ficava a dificuldade. Então, que ela tinha que sair daquele prédio em chamas, né, que quando ela saiu daquele prédio em chamas e se afastou, ela começou a respirar livremente, tal. Aí a gente juntou por questão do respirar, do fumar o ar, né? A Sophia Bauer fala sobre fumar o ar, né? É uma técnica. E quando a gente usa a construção de metáfora, você mandou para mim uma estrutura de metáfora muito interessante, como construir metáfora. Você lembra desse material, Paulo? Paulo? Sim. Pronto. Então, quando a gente usa a estruturação de metáforas, por exemplo, vocês viram na formação lá de vocês a questão das metáforas concatenadas, não viram? Que você põe uma metáfora dentro da outra. Lembra disso, Paulo? Tá? Oi, está cortando a tua ligação. Bom, quando a gente usa metáforas uma dentro da outra, como aquela história que eu conto do filho que procura o pai era cozinheiro, leva para a cozinha, põe os ovos, a cenoura e a água para ferver, e conta a história do lobo e depois fecha tudo. Quando a gente usa metáforas concatenadas num nível profundo de transe também, porque o Erickson usava num nível leve. Tá? Então, por exemplo, eu acho que a Malu percebeu que em alguns momentos na formação do final de semana eu entrava com histórias no nível leve das pessoas, e as pessoas, que foi o que eu fiz com a médica, que quando levantou e encontrou a criança dela, começou a tremer e começou a chorar porque ela lembrou do negócio. Eu estava ali contando história, eu estava ali entrando com uma linguagem hipnótica com ela, eu estava ali levando ela para um momento de reflexão, e quando ela veio, ela deu aquela mexida. Você viu o estado que ela ficou lá na frente? Eu estava conversando com ela, tá? Então afetou. Eu me lembro da movimentação dela, suando frio, e ela falando: por que isso aconteceu aqui? Por que veio à tona aqui? E eu até brinquei, eu falei: porque quando está pronto,
quando está pronto, a gente consegue acolher, e a sua criança se sentiu acolhida. Então, tudo são construções. Eu estava construindo contextos o tempo inteiro na formação, contando histórias, divertindo com o pessoal, fazendo âncoras, né? A âncora do bonito, do gostoso, do sexy, né, Malu? Fazendo âncora. Por quê? Porque aquilo tudo era ancorar as pessoas para que elas buscassem dentro delas as mesmas coisas. Tá? Então, Aí eu larguei aquele gostó. Exatamente. Estava tudo estruturado para uma construção de processos. Então, quando a gente fala de construção de metáfora, é importante entender que a metáfora ela pode ser colocada num nível leve da intervenção, ou seja, uma metáfora pode ser falada, como eu fiz no curso várias vezes, que não tinha ninguém em transe, mas todo mundo estava deixando aflorar as coisas, tá? Ou ela pode ser colocada no nível profundo. Eu gosto muito, Luiz, de utilizar a metáfora num nível muito profundo para adições, para dictos. Eu ponho o sujeito num transe profundo e conto uma historinha no ouvido dele. Tá? Porque ele vai fechar a gestalt ali daquele processo e, com certeza absoluta, ele vai fazer a transformação. Tudo bom, Paulo? Ele vai fazer a transformação. Tudo bom, Sandro? Boa noite, pessoal. Boa noite. Ele vai fazer a transformação necessária para o processo dele. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu preparo um material a mais de metáforas para vocês, porque eu acho que metáfora é bem importante, e eu sempre peço para vocês, deem uma olhada naquele material que está no curso e procurem praticar a construção de metáforas. E sempre usem, no mínimo, 3 metáforas, uma dentro da outra, sendo que a metáfora central é a metáfora que você vai empacotar o que o paciente precisa, tá? Se vocês puderem, dê uma olhada numa coisa chamada Diamante de Erickson. Sandro, Oi. No módulo 8, aula 1, você fala a respeito de uma apostila de metáforas. Eu cheguei até a escrever para Léo, eu não vi esse material sobre metáforas. Oxente, não está lá dentro, não? Terapeuta integral. Hã? Não está lá dentro, não? Não vi. Passei tudo, Oxente, até escrevi mandei para Léo. Ele disse que ia ver com você para poder mandar e eu não vi esse material. Deixa eu botar aqui. Sobre metáforas. Não, é porque esses materiais eu entrego antes do curso ir pro ar para eles. Tá? Não, eu não tive, não. Pedro, deixa eu levantar aqui. Apostila da aula. Eu estou botando no grupo já que ele lê, tá? Tá. Terapia integral. Eu lembro que eu passo os materiais, eu botei lá, mas, bom, enfim, estamos aqui. Já mandei para ele, já vou checar, tá? Para a gente não deixar isso solto. É bom que vai lembrando. A Malu já fez algumas cobranças também lá de coisas que estavam faltando de material. E eu confesso, gente, que nesse ponto, Malu, eu não acompanho muito não, porque eu entrego os materiais e quando falta alguma coisa de verdade, eles me pedem e eu entrego, entendeu? Porque senão, aí eu fico doido. Eu vou cobrar, Léo, eu vou cobrar. Tá bom. Luiz, está respondido? Perfeito. Tá. Obrigado pela indicação. Eu não sei se foi você. Neves? Obrigado pela indicação. Tamo lá, viu? Ah, beleza, ele fechou mesmo, né? Bacana, que legal. Eu acho que sim, eu não estou acompanhando, eu não acompanho muito isso, tá? Eu só faço ajudar e dizer, dá uma atenção aí e tal, porque senão eu fico doido, de verdade. Ah, tá. Eu consigo dar atenção para vocês. Pergunta 2, Vanderlei. Ao se aplicar algumas das técnicas de resolução rápida, perdão, cadeira vazia, limpeza dos lixos emocionais, ou logo após a anamnese, e mais lá na frente, durante o processo terapêutico, fazer uma regressão, não se corre o risco de acessar conteúdos ou demandas que, em tese, já estariam superados e que, num trabalho mais profundo, poderiam voltar a ser acessados e causar sofrimento emocional? Existe algum critério para a escolha da aplicação de técnicas de modo que não haja um risco a haver uma aparente incongruência entre elas ou minha compreensão está equivocada? Vamos lá, Vanderlei. O que acontece? Primeiro, a anamnese ela vai servir para que a gente possa identificar quais são as questões que estão mais evidentes dentro do processo do paciente. Então, geralmente, eu trabalho a anamnese e trabalho
logo em seguida a questão dos lixos emocionais ou a questão da criança interior. Logo em seguida, na sessão seguinte, a sessão de anamnese, o máximo que eu uso é um alinhamento temporal, é um loop de Bandler para tirar a ansiedade do sujeito, ajudar no controle da ansiedade, mas eu não costumo fazer técnicas de imediato dentro da sessão, por quê? Para não abrir coisas que eu não possa vir a fechar por uma limitação de tempo de agenda. Tá? Então, geralmente, eu começo essas técnicas nas sessões posteriores. Quando você fala assim, se aplicar algumas técnicas de resolução rápida, cadeira vazia, logo após a anamnese, ou seja, eu vou considerar que é na sessão seguinte após a anamnese, ok? E lá na frente, utilizar isso de novo, através de uma regressão, abrir conteúdos. Se o conteúdo voltar, é sinal de que ele não foi ressignificado, concorda? Então, se ele voltou, vale a pena investir novamente nas técnicas e tomar um cuidado enorme para ver o nível de aprofundamento do transe. Eu sempre repito isso para vocês. O nível de transe, ele é muito mais importante do que a técnica, ok? Porque o sujeito num transe ideal, ele vai fazer o quê? A partir do momento que ele está num transe ideal, ele vai receber melhor a sugestão. Então, se você falar uma sugestão direta para ele num transe profundo, ele vai aceitar isso. Tá? Que é o criar, né? Vou botar entre aspas, uma compulsãozinha, tá? Que é uma sugestão direta. Então, todas as vezes que você pensar em fumar, você vai sentir ânsia de vômito. Pronto. Nível 2. Tá? É uma sugestão direta. E automaticamente essa sugestão direta vai gravar no inconsciente dele. Vocês lembram do engrama? Repetir a sugestão 3 vezes, ou de forma exatamente igual, ou 3 vezes o mesmo conteúdo de maneira diferente. Tá? Malu pôde me ver fazendo isso tudo na prática, né, Malu? Final de semana inteiro. Foi ótimo. Né? Tá? Foi fantástico. Muito simples, né? Foi. Deixa eu te falar uma coisa sobre a técnica, que foi uma pergunta minha que eu não consegui ver a resposta ainda. O corte do cordão, por exemplo, a gente pode fazer em uma sessão e na outra sessão fazer de novo. Quantas vezes eu posso repetir? Porque, assim, é uma pessoa que tem muita mágoa. Pronto. Mas é mágoa da mesma pessoa ou mágoa de pessoas diferentes? Mágoas de pessoas diferentes. A gente está tratando uma pessoa de cada vez, por exemplo. Pronto. Então, você vai fazer o seguinte, você pode fazer quantas vezes forem necessárias, em quantas sessões, desde que você trate uma pessoa por sessão. O máximo que eu faço, quando o problema é com os pais, pai e mãe, aí eu trato os 2 dentro da mesma sessão. Tá. Okay? Tá? Ótimo. Sendo que eu faço vir um primeiro, geralmente o que está mais pesado, libero, aí pergunto para ela se ela quer que ele permaneça na sala do imaginário, né, e interajo com os sinais ideomotores, aí peço para vir o segundo, quando quer para ficar na sala, corto para o segundo e depois eu faço o vínculo da família inteira do coração, né? O pai, dele para a mãe, dele para o pai, do pai para a mãe, quando são casados ou quando vivem juntos, ou quando são separados é dele para o pai e dele para a mãe, tá? E fazendo com que ele se sinta o elo dessa união. Agora, quando os pais estão juntos, eu fecho um triângulo. Ele, pai e mãe, fechando um triângulo e harmonizando. Como se fosse um fechamento de uma constelação, né? Isso. Você harmoniza os pais e mães. Inclusive, o Jeffrey Zeig, ele traz a questão da constelação hipnótica, né? Que é um outro processo, mas eu já vi pessoas fazendo constelação mesmo, com a pessoa em transe, fazendo com que ela visualizasse os ancestrais dela chegando e fazendo o trabalho todo de constelação de forma dentro de um transe. Bem interessante o processo. Estava dando uma olhada também no material da constelação fluvial, que foram os mexicanos, com um professor mexicano que trouxe, né? Usa água para fazer. Tem algum microfone aí fazendo um ruidinho muito chato. Deixa eu descobrir agora qual é. Os microfones estão abertos. Vou fechar o da Dulce. Melhorou? Melhorou. Pronto. Melhorou. Dulce, fechei teu microfone aqui. Depois eu abro se você precisar falar, tá bom? Então, basicamente é isso. Entendeu, Malu? Você pode fazer quantas vezes quiser, desde que sejam situações distintas, tá? Ótimo. Ok? Então, André Besorão.
André, no caso de adolescentes que passaram pelo rito de passagem com mais dificuldade, quais são os caminhos possíveis? Estou com uma ex-aluna que a mãe está buscando tratamento. Eu sei que ela tem baixa autoestima por ser de pequena estatura. Tem questões sobre como a mãe tratava a avó, que ela ama, e também por usar óculos. São questões que eu já tive contato em conversas informais. Não fiz anamnese ainda, mas gostaria de saber quais caminhos posso pensar em ajudá-la através da hipnose. Beleza? Vamos lá. Assim, o que você trouxe aqui, eu posso estar errado, André, você está aí, qualquer coisa você liga o som e harmoniza com a gente, é que ela tem algumas questões de autoimagem e questões de autoestima que estão relacionadas aí. Mas que, eu vou te fazer uma pergunta, a família dela é uma família matriarcal ou patriarcal? Olá, Sandro. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Quando eu mandei a questão lá, Sandro, ainda não tinha feito a anamnese, mas eu já fiz. Bacana. Fiz na semana, agora no comecinho da semana. É uma família mais matriarcal e a mãe tem uma força muito grande. É uma mulher que trabalha com o mercado financeiro, lê revista Exame, tem uns chavões que ela fala para filha. No sentido, ela precisa entender que a vida dela não é um todinho gelado. E para fechar essa primeira pergunta sua, ela é filha única também. Ok. Então, perceba que ela recebe toda uma carga de uma família matriarcal, de uma mãe que você já sinalizou aí que trata mal a avó, né? Não é isso? Que tem uma relação de dominância, tá? Ela tem uma certa encrenca com a avó. A mãe tem uma encrenca com a avó da menina e a menina ama muito a avó. E ela tem uma relação... Geralmente, geralmente o que acontece? A avó é muito amorosa, ela supre a questão do amor que a menina não tem da mãe de forma direta, tá? E a mãe fica aqui no meio como assume o papel masculino no processo, né? A provedora, a forte, a etc. E isso faz com que a menina se iniba. Então, o mais importante aí, André, é trabalhar com ela, primeiro, a questão da autoimagem dela, para que ela se aceite como ela é, ok? E buscar, e aí eu utilizaria algo da psicologia positiva, é identificar o que essa menina tem quais são as virtudes dela. E, a partir daí, começar a trabalhar a potencialização dessas virtudes. Inclusive, você pode fazer isso em transe, para que ela se veja de uma forma maior, para que ela entenda que ela é diferente da mãe, que ela é diferente da avó, mas que, ao mesmo tempo, ela ache o caminho dela como personalidade. Você pode usar, inclusive, a metáfora da mão, né? Que, não, se bem que ela é filha única, não vai servir. Você pode usar... Alguma metáfora, eu vou pensar, daqui para o final eu penso na metáfora, mas alguma metáfora que ressalte a importância de cada coisa que é diferente dentro do processo. Entende? Para que ela entenda que a diferença dela é o que vai fazer com que ela se destaque no meio, inclusive no meio familiar e estrutural dela. Consegue entender isso? Consigo entender sim, Sandro. Eu descobri coisas na anamnese também que eu quero compartilhar. Ela tem uma situação com... Tem alguém tomando banho aí? Tem. Vou desativar os sons, viu? Estou desativando aqui. Calma aí. Os sons. Desligou, você não vai falar, tem que desligar o microfone. Pronto. Mas, enfim, eu descobri que ela tem uma relação com duas amigas que fizeram muito bullying com ela. Uma delas teve uma violência física, era uma amiga que ela considerava muito, e que enforcou ela e colocou apelidos. Então, ela foi me remetendo à história de amigas que ela teve e que faziam chacota ou com o tamanho dela e davam apelidos e tudo mais. Isso é uma coisa muito forte também. E só para coisa da mãe, para salientar, a mãe ficou desempregada no ano passado, era um emprego que a mãe gostava muito, e a própria mãe me falou que ela ficou deprê quando ela saiu desse emprego, e a filha relatou isso na anamnese, depois quando a gente estava no particular, que ela se sentiu muito triste quando a mãe dela saiu do emprego. Ok. É importante, assim, pensar que existe um sistema e pensar que a tua paciente é a menina, não é isso? Então, agora o que você tem que fazer?
você percebe que ela tá com quantos anos, André? Pergunta. Ela está com 13 anos. Pronto. Então, você perceba que ela está no segundo ciclo lá do Piaget, né? De 0 a 7 e agora de 7 a 14, né? Então, agora ela está descobrindo coisas nela. E imagina que a menina de 13 hoje é a menina que tinha 15, 16 há um tempo atrás. Então, ela está muito mais amadurecida. E agora ela vai ter que lidar com isso, com o feminino dela que está despertando. Também, ainda tem essa questão, que é muito forte. E imagina que você traz isso, ela não gosta dela porque ela é baixinha, porque ela usa óculos, porque a mãe dela é forte dentro do processo e talvez ela se sinta fraca dentro do processo por não ter se achado ainda, talvez a mãe esteja sufocando. E aí eu te faço uma pergunta, a mãe dela faz terapia? Não, a mãe dela não faz terapia, mas como eu tratei com ela inicialmente, foi ela que me procurou, porque a filha indicou, falou que eu estava nesse ramo e tudo mais, mas a mãe ficou muito interessada em fazer também, conforme eu explicando para ela o que a filha poderia alcançar através de uma terapia, ela mesma falou, eu também vou fazer depois. Pronto. Minha sugestão é que você, se for o caso, veja algum colega, alguém que você possa indicar, para a mãe fazer uma terapia em paralelo, porque você vai ter que dar muita atenção para essa menina, ela tem muita coisa para ajustar, e você não vai conseguir tratar as duas ao mesmo tempo, entende? Seja alguém com quem você possa discutir o caso, com quem você possa alinhar, coletar informações, porque vocês vão estar trabalhando uma questão sistêmica, ok? E a partir dessa questão sistêmica, vocês poderem estar trocando figurinhas. Por exemplo, aqui na clínica fica meio fácil para mim, porque aqui na clínica eu tenho uma equipe. Então, por exemplo, eu estou atendendo uma filha, uma mãe e um namorado aqui dentro da clínica, só que eu só atendo um, entendeu? Aí a Ana atende outro, o Jader atende outro, a gente consegue trocar as informações e automaticamente a gente consegue ajustar as coisas dentro do processo e ajudá-los, porque na verdade o problema deles é comunicação. Um está falando inglês, o outro japonês e o outro alemão, e eles querem se comunicar e não dá. Aí a gente está ensinando, esperando para todos eles, para eles se comunicarem numa língua única, entende? Está bem complicado isso. Então, assim, pelo que você está trazendo, André, eu trabalharia muito a questão da autoestima e da construção de imagem dessa menina, porque ela está a reconstrução, inclusive o resgate da criança que tem nela, tá? E trabalharia isso de mandar a mãe para uma terapia já de imediato. Né? Você está em São Paulo, tem colegas aí em São Paulo que talvez você possa estar vendo, marcando um grupo presencial, discutindo, interagindo com eles e compartilhando esse trabalho. E quem sabe daqui a um tempo eu não vou até visitar uma clínica conjunta de vocês aí em São Paulo. Tá? Porque... Opa, não tenha dúvida, estamos nesse projeto aí, é isso aí. Quem sabe daqui a um tempo a gente não monta um Autogênese em São Paulo juntos aí, eu e vocês. Hã? Quem sabe? Isso aí. Esse é o foco. Eu nasci para levar isso para o mundo, né? Então eu levo isso para o mundo para ajudar as pessoas. A Malu, a Malu, tadinha, está aqui pertinho de mim. Malu me viu no final de semana. Eu tava a 200 por hora, não estava, Malu? Tá. No dia seguinte, Malu, eu estava acabado. A energia ali foi... Eu imagino, foi muita energia naquele dia, né? Foi As pessoas... Na verdade, eu acho que a gente foi para um trabalho, e como é um trabalho que mexe muito com o eu deles, né? Foi soltando, e aí toma energia para controlar aqui. Mas foi bom. Foi fantástico, foi fantástico. Mas depois a gente fica cansada. Eu também fiquei cansada naquele dia, mas assim, para você é uma sobrecarga, né? Na verdade, porque eu passei aquele dia inteiro de jejum, né? Percebi também isso, né? Aí quando eu saí, não, mas eu prefiro ficar de jejum, porque aí eu não desfoco minha energia. Aí quando eu saí, eu fui tomar um vinho, comer um queijo, né? Para repor minhas calorias, ficar no nível, dormir gostoso. No outro dia eu acordei, fui dar uma passeada. Mas é bom, eu amo o que eu faço, de verdade. André, tá respondido, jovem? Tá respondido sim, Sandro. Muito obrigado aí. Eu vou rever todas as técnicas que você orientou, vou abranger também com literatura
Eu volto a atendê-la na segunda-feira que vem, e aí eu já vou com a primeira, né, fiz a anamnese, e agora eu vou para a sessão de fato na primeira, já vou com uma coisa mais estruturada, seguindo sua orientação aí. Muito obrigado. E a gente vai interagindo, vamos organizando as coisas, e o que você precisar, eu estou aqui, tá? Eu estou sempre aqui para vocês, galera, é só mandar mensagem. Acho que o Luiz já sabe como é que eu sou, né, Luiz Paulo? Eu mando mensagem, você manda mensagem, às vezes eu sumo um pouquinho, mas quando eu volto, eu já volto com a resposta. Quando eu estou muito agoniado, eu estou no elevador gravando áudio para vocês, ou então eu estou no carro Sandro, gravando áudio. Inclusive foi o que eu falei pro meu amigo lá, falei, cara, se você quiser ajuda, suporte, tutoria, eu nunca vi igual, cara. É lógico que ele é né? Nem sempre consegue, provavelmente vai conseguir ajudar todo mundo, sim, tão intensamente, mas eu 100% satisfeito, muito feliz mesmo. Bacana, bacana, é bom ouvir isso. A Malu viu que eu não sou eu sou muitos. É muito. Ele finge que é um só. A impressão que dá é essa mesmo. Não, e essa mentoria aí também, né, Sandro? Você está expandindo aí seus braços aí pro Brasil todo, e daqui a pouco a gente é um exército contigo aí nessa batalha, sabe, aí. A grande questão é essa, é o que eu falo para as pessoas sempre. O conteúdo que eu entrego para vocês, se vocês tiverem um pouquinho o conteúdo do curso que eu entrego para vocês, tirando as práticas, que eu costumo ser bastante didático, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês acham quase tudo na internet. Quase tudo. Tá? O diferencial dessa formação para as outras formações que estão no mercado é justamente essa. A gente, de 15 em 15 dias, está discutindo casos aqui. E isso está te preparando para atender profissionalmente melhor. Por quê? Por que eu trouxe isso para dentro dessa estrutura de formação? Porque eu sentia muita falta disso na minha época. Entende? Eu sei onde o calo aperta. Eu sei como é a gente chegar com um paciente e depois sair com a cabeça a 1 milhão por hora e não ter com quem buscar informação. E as pessoas não estarem disponíveis para isso. Mas eu fiz curso com fulano, fiz curso com Beltrano. Tive excelentes professores e excelentes mentores, não posso negar. Eu amo o Benoni de paixão, que é um cara que me ajuda bastante. O Valdeci Carneiro foi um cara que me ajudou bastante. O Fábio Puentes, não tenho o que falar dele, né? Fora outros aí. Mas, por exemplo, eu fiz curso com Jeffrey Zeig, né? Fiz curso com o Michael Andrews da Escola Paradoxal do Elman, Jeffrey Zeig da Escola do Erickson. Só que eu não tive acesso para ter mentoria com eles depois. Depois a gente vira e já foi, né? E a gente sabe que uma mentoria ajuda bastante. Dulce, você perguntou aqui, gostaria de saber sobre transe, como trabalhar causas da obesidade ou emagrecimento. Bom, a Malu vai dar uma aula sobre isso, mas falando sério, a gente vai estar disponibilizando esse workshop que a gente gravou, que a gente fez, a gente fez o curso online, tá? O Léo tá finalizando. É um curso online que traz uma estrutura, é diferente do workshop. O workshop é vivência, gente. Workshop comigo de 8 horas, quem não chorou, chorou, quem não emagreceu, está emagrecendo, quem não falou dos seus problemas, falou dos seus problemas, teve gente que trouxe à tona um monte de coisa, eu diria que foi uma catarse em grupo, foi bem legal o processo. Tá? E a gente conseguiu fazer muita gente sair muito bem de lá. Eu estou recebendo os feedbacks no particular, e o importante é isso, porque as pessoas acham que emagrecer está relacionado só à alimentação, está relacionado à prática de esporte. Não, é uma coisa muito mais ampla, é o ser biopsicossócio-espiritual. Se você está desalinhado, você não vai alcançar os resultados que você quer. Quando eu falo sobre isso, as pessoas acham que é milagre. E eu, inclusive, perguntei no curso, né? Eu estava olhando as avaliações do curso, que foram muito boas, mas eu perguntei no curso, era isso que vocês estavam esperando? Porque a maioria não espera isso, a maioria está esperando coisas técnicas sobre emagrecimento, e nada disso. Eu estava ali para desbloquear por que o sujeito estava engordando. Por que o sujeito não consegue emagrecer? Vamos para o nível profundo, vamos na criança interior, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como é que está o momento de vida atual do sujeito. E a partir daí, gente, emagrecimento é gastar mais calorias do que se consome. Só isso. Não tem problema de saúde. Está com a cabeça bacana, gasta mais caloria, ou seja, faz mais atividade física, consome menos com mais qualidade, vai emagrecer inevitavelmente. Agora, se está cheio de pepino emocional, se está com uma criança ali mimada dentro,
que não quer, que está faltando acolhimento, ou uma criança sofrida, etc., não vai, porque vai estar sempre se auto-sabotando. E é engraçado que, se você falar com as pessoas que querem emagrecer, a grande maioria elas vão falar para você: eu vivo brigando com a balança, eu vivo brigando com essa que eu sou e que eu não quero ser. Se você está brigando com você, eu falei isso na minha live hoje, se você está brigando com você, você sempre vai perder. Porque se um lado ganha e o outro está perdendo, então é sempre uma derrota. Você tem que negociar com você e harmonizar você dentro do processo. Então, Dulce, a grande questão do emagrecimento, a grande questão desses protocolos é fazer com que o sujeito ele possa se alinhar e se integrar em um só. E a partir daí você vai trabalhar essas questões de hábitos alimentares, essas questões de reprogramação para atividade física, tá? Mas o primeiro fato é reconstruir, o primeiro ponto é reconstruir o sujeito. Sandro. Oi. Gente, obrigado, viu? Eu vou precisar sair que eu tenho uma aula para dar agora. Bacana. Mas aí depois eu continuo na gravação. Obrigado mesmo, viu? Luiz, tamo junto. Um abraço. Boa aula, bom término para vocês aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá? Então, Dulce, basicamente é isso. Primeiro, eu te sugiro fazer uma anamnese bem feita com a pessoa, identificar quais são os problemas que essa pessoa tem hoje e como tá a questão psicológica dela. Porque se ela está com a cabeça ruim, o corpo não vai funcionar legal. Tá bom? Para zumbido no ouvido, o hipnoterapeuta deve abordar o quê? O que o cliente ouviu que foi traumático? Bom, calma aí. Aqui tem algumas questões, tá? O zumbido no ouvido é um dos problemas que mais acomete as pessoas, né? E é importante a pessoa fazer os exames para ver se ela está com alguma disfunçãozinha, para ver se existe algum probleminha ali, para descartar as causas fisiológicas do zumbido, ok? Descartando as causas fisiológicas, aí sim, você vai entrar num processo de identificação das causas traumáticas psicológicas que podem ter gerado aquele zumbido, ok? Eu vou te ser bem sincero, Dulce, eu nunca tratei ninguém com zumbido no ouvido, tá? Então eu não tenho muita experiência para te agregar, mas partindo do pressuposto de que eu tenho a possibilidade disso ser uma intervenção, disso ser um problema fisiológico do sujeito, é imprescindível que você tenha o histórico dele, para saber se ele foi no oftalmo, né, no otorrinolaringologista, para ver como é que está a questão da audição dele, se ele já apresenta problemas, se ele teve traumas físicos, por exemplo. Eu conheço pessoas que tiveram rompimento dos tímpanos e que depois desse rompimento ficaram com traumas no ouvido. Enfim, tem que entender o histórico do sujeito. Se você puder aprofundar um pouco mais, o que eu vou fazer é te pedir um tempo, eu vou pesquisar sobre isso, tá? E a gente vai trazer essas informações para cá. Se alguém aqui no grupo já atendeu alguém com zumbido no ouvido, utilizando de hipnoterapia ou de outras abordagens psicoterápicas, abre o microfone e fala com a gente. Alguém? Zumbidinho? Pronto. Então, Dulce, eu vou ficar te devendo essa resposta mais profunda, mas num primeiro passo eu faria isso, eu faria uma anamnese e pediria para o sujeito também fazer uma verificação física, né, com um otorrinolaringologista para ver se tem algum problema físico no ouvido, tá? Adriana Sampaio perguntou para mim, gostaria de postar um infográfico de um colega hipnólogo e solicitar ao professor avaliar se realmente 6 sessões são suficientes para um tratamento com hipnose, conforme explicado na figura. Bom, Adriana, manda o infográfico para o grupo, tá? Eu vou até dizer para ela aqui, vou copiar e colar isso, pedindo para ela mandar esse infográfico para o grupo, tá? Deixa eu só... Adriana, né? Ela colocou lá, Sandro, esse infográfico. Colocou? Cadê? Eu não vi. É mais ou menos o que você apresentou no workshop, falando que com 6 sessões, aquela diferença da psicanálise, do psicólogo, da terapia. Ok. Aqui, efetividade do tratamento. Não, é isso. Tá. Ela colocou a pesquisa do Barrios, só que eles fizeram um infográfico aqui. É exatamente a mesma pesquisa, olha só. Pronto. O que acontece?
Eu, inclusive, falei aqui eu só estava querendo saber qual era o infográfico, agora eu vi aqui. Perfeito, eu vi a imagem. Tá? Assim, até em menos consultas. Se você fizer uma boa anamnese e você achar o nó, você desata o nó na primeira consulta. A Malu pôde ver isso com uma intervenção de o quê? Foram 20 minutos nos papéis no chão. Sim. Eu recebi o feedback no dia seguinte e a pessoa está super bem. Mas você viu, quando ela ficou na posição de observadora, ela botou para fora tudo que ela tinha que botar. Tá? Então, sim, pela minha experiência, tá? Eu costumo trabalhar com blocos de 12 sessões ou 4 sessões. Tá? 12, um protocolo de 12 sessões para trabalhar com o sujeito, mas às vezes eu identifico na primeira, na segunda sessão e libero logo o paciente, porque eu não vou ficar com ele ali quando não tem necessidade, ok? Então, sim, 6 sessões é mais do que suficiente para alguns tipos de intervenção. Não é para tudo. Não vamos generalizar. Vamos utilizar o bom senso. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que passou 8 anos deprimida. Eu não vou liberar ela em 5 sessões, em 4 sessões. Eu vou trabalhar isso, vou trabalhar o contato, eu vou trabalhar a percepção, eu vou trabalhar o conhecimento, né, autoconhecimento, vou trabalhar a ressignificação desse processo e depois vou trabalhar o propósito dessa pessoa. Então, eu vou trabalhar isso tudo em 12 sessões ou até um pouco mais, se for necessário, tá? Mas para que eu tenha certeza que ela está saindo dali integral, está saindo dali bem, tá bom? Bertolina mandou aqui. Quando uma criança de 9 anos vive doente, teve pneumonia 2 vezes, num prazo de 40 dias, como deve ser tratado e tentar saber se tem algo inconsciente? Eu trabalharia com um pêndulo com a criança. Lembra do pêndulo? Tá? Só que eu faria o seguinte, eu botaria a mamãe da criança sentada, botaria a criança no colinho da mamãe e faria uma junção de energia e botaria o pêndulo no dedinho da mamãe. Ok? Porque mamãe e a criança têm um vínculo muito forte. E a criança talvez esteja inquieta, a não ser que você trate de forma lúdica com a criança para ela ficar com a mãozinha ali e perguntaria diretamente para o inconsciente dela. Tá? Ou botaria ela num transe leve, tá? Um barquinho, a técnica psicossensorial do barquinho, que é utilizar o corpo para fazer com que o sujeito ache que está em transe de verdade, brincar com a criança, levar ela para o lúdico e, em transe, né, pediria para ela trabalhar o desenho, explicar, falar por que ela está adoecendo. E trabalharia psiconeuroimunologia, contando a metáfora dos peixinhos brancos que limpavam o corpo dela, que são os glóbulos brancos que estão limpando o corpinho dela também, para ela não adoecer. Agora, pode e tem que ser feito um levantamento de entender por que essa criança está adoecendo tanto, porque ela pode também estar querendo se proteger de alguma coisa de maneira inconsciente, ou ela pode estar buscando afeto de maneira inconsciente, e por isso a resistência dela está baixinha também. Tá? Temos sempre que levar em consideração e descartar as possíveis causas físicas do processo, ok? Então, sempre procure um médico. Se o médico disse, não, está tudo bem com essa criança, se o nível de anticorpos dela está bom, se não sei o que mais, aí pode ter questões psicológicas associadas dentro do processo e é importante que seja tratada e cuidada dessas questões psicológicas para que a criança possa se sentir, possa ser reconstruída dentro dessa estrutura. E aí, o que eu digo sempre? Psiconeuroimunologia, tá? Psiconeuroimunologia é uma ferramenta que usa a sugestão hipnótica para melhorar o sistema imunológico do sujeito. Eu uso muito isso, já usei bastante com alguns pacientes com câncer que estavam em tratamento de quimioterapia para melhorar os índices, né, deles para que eles pudessem se recuperar mais rápido. Tá bom? Então, Sandro? Oi! Quando a pessoa ela está ou por carência, né, por desafeto, ela começa a, vamos dizer, desenvolver um quadro de doenças, como eu posso ressignificar isso? Seja criança, seja adulto? Pronto. Toda mudança de comportamento, Sônia, ela tem um ponto focal, ela tem uma origem, ok?
E ela traz nessa origem um sentimento que está ali. Porque toda doença ela começa no nível da emoção, tá? Do sentimento não ressignificado. Pelo menos eu parto desse princípio, ok? Tá? Então, a partir do momento que isso tem uma origem, o mais importante é identificar essa origem. Ok? E a partir do momento que você identifica essa origem, você vem ressignificando. Por isso que as técnicas por exemplo, de resgate da criança interior são muito efetivas. Porque você vai apaziguar o conflito, ok? Você vai fazer com que o adulto recolha a criança, ou que a criança recolha a criança mais antiga, e você vai fazer com que aquele elo que foi perdido seja reencontrado e unido, tá? Então, o mais importante é identificar a origem. Quando você identifica a origem, aí você vai trabalhar com a tua intuição, construindo uma metáfora, uma sugestão direta, para que aquilo se conecte novamente, se colhe novamente, e você possa ter o resultado que você deseja. Tá? Que você deseja não, perdão, que o paciente necessita. Necessita. Isso. Tá bom? Necessita. Mais alguma pergunta, gente? Cumprimos a tabela. Eu posso colocar aqui uma observação? Pode, claro, deve. Abrir um parênteses? Pode. Então, quando foi falado isso a respeito da criança, eu lembrei de um caso de uma senhora de 66 anos que eu atendo, e ela é hipocondríaca. Uhum. E fazendo, através da anamnese, eu vi a mãe dela era hipocondríaca. Por quê? Porque o marido era farrista, mulherengo, e toda vez que ela ficava doente, o marido dava atenção para ela. Ganho secundário. Ganho secundário. E o que acontece? Ela se casou com exatamente o mesmo perfil de homem. O marido dela também era farrista, agora está com 70 e poucos anos, mas era farrista, deixava ela sozinha. E quando ela ficava doente, ele também dava atenção. Só que assim, ela acabou caindo numa depressão, porque nem sempre ele dá atenção, né? Ela acabou caindo numa depressão, um quadro ansioso muito intenso. E eu percebi que, de certa forma, ela desenvolveu o mesmo quadro que a mãe. Sim. E as filhas dizem para ela, isso é coisa da tua cabeça? Você está igual à sua mãe? E ela diz, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Ela está repetindo um padrão ancestral. O que a gente faz? Se você parar para olhar, ou nós seguimos o exemplo dos nossos pais, ou nós tentamos fugir do exemplo dos nossos pais, tá? E quando a gente tenta fugir, geralmente a gente cai no mesmo processo. A fuga leva ao mesmo processo. Por quê? Porque você vai acabar atraindo aquilo que você não quer. Quanto mais você não quer uma coisa, mais você pensa nela e mais você atrai, tá? Então, o que acontece? Eu trabalharia com ela essa aceitação. A aceitação dela como ela é, o perdão da mãe, o reconhecimento disso. Por quê? Porque todas as vezes que alguém fala para ela que ela está fazendo exatamente a mesma coisa que a mãe dela fazia, ela deve entrar num estado de crise interna, porque ela provavelmente não admitia isso na mãe. Entende? Então, tem que fazer uma reconciliação ancestral aí, tá? E para que ela aceite isso e se perdoe a mãe, perdoe todo mundo. Tem muito perdão a ser feito aí nessa família, viu? Mas eu acho que também tem uma coisa do não perdão ao pai. Pronto. Porque ela também tem muito ressentimento do marido, né, que é igual ao pai. Perfeito. Mas perceba, ela não vai conseguir mudar o marido. O pai provavelmente já morreu, ela não vai conseguir mudar o pai. Mas ela vai conseguir mudar internamente o ambiente dela, se ela se permitir. Entende? Então, a relação dela com o marido, ela continua casada com o marido, não continua? Continua. São quantos anos de casamento?
Ah, tem 40 e lá vai, cacete, muitos anos. Percebe? Então, o que ela tem que fazer agora, nesse processo dela, é buscar apaziguar o movimento interno dela e entrar num processo de aceitação e entendimento. De aceitação e entendimento disso. Porque o que ela vive são as escolhas inconscientes que ela fez na vida. Por isso, autoconhecimento. Quanto mais cedo a gente se autoconhece, menos risco de passar por esse tipo de situação a gente tem, entende, Sônia? Então, quando eu pego os meus pacientes, a primeira coisa que eu faço com eles é levá-los a um processo de autoconhecimento. Tá? Então, assim, agora é buscar dissipar esses processos ancestrais dela, é buscar fazer com que ela se aceite, é buscar fazer com que ela perdoe o pai, perdoe a mãe, mas mais do que tudo, com que ela se perdoe. Porque o problema dela está no auto-perdão e não no perdão aos outros. Tá? É forte isso. Você acha que essa questão da limpeza do lixo emocional ajudaria ela? Eu faria primeiramente os cortes com pai, mãe, com o próprio marido, o corte do umbigo, né? Fortalecendo a energia do coração, mas o corte do umbigo, que é onde as emoções ruins ficam, e a partir disso eu viria depois com lixo, sim, porque limpar os resíduos, entendeu? Tá? Era assim que eu interagiria com ela. Certo. Tá? Aí você tenta e qualquer coisa a gente vai interagindo aqui para melhorar ainda mais. Tá ok. Obrigada. Tá? Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês. Esse é um momento que é um momento de vocês, é um momento nosso também, tá? Da gente poder estar interagindo, da gente poder estar fazendo as nossas coisas. E quero dizer para vocês o seguinte: mandem as perguntas, continuem mandando as perguntas para mim. Se tiverem dúvidas que sejam urgentes, põe lá, escreve urgente, Sandro, e manda para mim. Tenta ser o mais detalhado possível quando mandar a anamnese. Se não quiser compartilhar com o grupo, manda a questão no privado para mim, com o maior número de informações possíveis. Se possível, faz até um resumo da anamnese, manda para mim. Eu não sei tudo, mas se quiser compartilhar com o grupo, como eu vi já fazendo, peça para o grupo. A gente tem psicólogos no grupo, tem terapeutas no grupo, tem pessoas que trabalham com energia no grupo. E a gente vai estar sempre interagindo e buscando as melhores soluções para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Porque, de fato, o que tem de mais precioso nessa formação é a nossa mentoria. Vocês podem ter certeza disso. É aqui que a gente cresce, é aqui que a gente desenvolve. Tá bom? Hoje eu vou... Eu queria saber daquele caso, daquele rapaz que você estava atendendo. Você perguntou para a gente. E aí, qual é a opinião de vocês? Pronto. Daquele rapaz? O que aconteceu? Ele ciclou, né? Ele saiu da depressão e entrou no estado de hipomania. Nesse momento, eu tive uma reunião posterior com o psiquiatra dele, com o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo tirou todos os remédios relacionados à depressão, né? E aumentou um pouquinho o nível da catiapina dele, ou seja, para dar uma baixada na energia, mas a gente está trabalhando em conjunto, né? Então a gente está segurando ele um pouco agora. Ele continua no processo ciclado, mas aos poucos ele está diminuindo e está voltando para o normal. Tá? Então ele está voltando para o normal. A gente só está trabalhando e monitorando, por quê? Porque a gente conseguiu trabalhar na hipomania, sem deixar virar o estado de mania. Então ele chegou aqui, ele ciclou, foi até o estado de hipomania, que é quase lá, e aí a gente travou com medicamento, com a catiapina, tá? E com terapia. Então tá fluindo, tá fluindo. Está regulando. Tá regulando, vai demorar um pouquinho, mas assim, é outro. Ele está independente, está fazendo as coisas, a família, coisa, só que ele está achando que é Jesus Cristo ainda, né? Mas faz parte do processo. Ele já está começando a levantar a hipótese de que ele pode não ser essa pessoa que ele está. Ele não pensa que ele é Jesus Cristo, ele acha que tem superpoderes e tal, mas ele já começou a se questionar. Eu implantei na cabecinha dele uma pergunta, aquela pergunta básica: e se eu estiver errado? O que vai acontecer? Então ele está se perguntando para tudo, se eu estiver errado, e está buscando, e está regulando, e está... Enfim, daqui a umas 2 semanas ele deve estar 100% na caixinha, né? Se bem que eu gosto das pessoas que fogem da caixinha um pouquinho, porque são essas pessoas que mudam o mundo. Agora, dentro do processo dele, ele saiu
de uma depressão e ele acelerou muito rápido. Então, ele ciclou e aí a gente tem que ter cuidado porque ele podia realmente entrar num estado de mania e isso virar uma bipolaridade que seria bem complicado de trabalhar. Tá? Então, a gente conseguiu, pela identificação, né, e por isso que eu falo é importante a gente estar dedicado no processo, pela identificação a gente conseguiu pegar o estado quando ele ainda estava na crescente, a gente botou uma tampinha aqui com medicamento mesmo e com psicoterapia para ele não passar daqui. Ele bateu e está voltando já está voltando, então acho que 2 semanas ele está no nível. Eu vou atualizando vocês, tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo enfrentamento com ele. Tudo que ele me traz, eu ponho ele no estado de enfrentamento. Então eu estou levando ele a o que o Sócrates falava, o processo socrático, eu estou levando ele num processo maiêutico, num diálogo socrático, para que ele mesmo traga as respostas de dentro, que é o que tem que se fazer em terapia. Isso está funcionando muito bem. Não estou botando ele em transe hipnótico nesse momento, tá? Estou trabalhando com ele extremamente consciente. Estou utilizando um pouco de hipnose conversacional bem leve para implantar alguns comandinhos para que ele entre em estado de reflexão. Tá? Respondido? Obrigada. Então, pronto. Respondido. Gente, hoje eu vou encerrar no horário. Tá? A gente começou às 7, vamos terminar às 8. Hoje eu vou encerrar no horário porque está tendo uma reunião lá na outra sala do Instituto com toda a minha equipe, né? E eles estão discutindo algumas coisas dos protocolos de intervenção aqui, alguns ajustes. E eles marcaram a reunião para quarta-feira porque eles acharam que essa quarta eu não iria ter mentoria, que seria só na próxima quarta. Aí, como já estava marcado, eu falei, façam uma reunião sem mim, eu vou chegar no horário, né? Umas 8 e pouco, eu estou chegando lá na mentoria, na reunião, mas eu vou dar atenção para os meus mentorados, porque eles são muito importantes para mim. Então, estou aqui com vocês, deixo um beijo enorme no coração de cada um de vocês, obrigado pela participação, espero ter respondido as perguntas, espero mais perguntas, daqui a 15 dias a gente está junto de novo, mas a gente está junto todos os dias através do nosso WhatsApp. A gente está junto todos os dias para quem quiser me ligar, pegar o telefone, falar comigo. Eu estou aqui. Se eu não responder de imediato, eu respondo depois. Quem me conhece já sabe. Eu não deixo as pessoas sem resposta. Só a Malu, né, Malu? Mentira. Você responde tudo. Eu não deixo as pessoas sem resposta, mas é muito bom estar com vocês. Eu fico contando os dias para a gente ter nossa mentoria. Gessília, tudo bom, querida? Viu? Tudo bom. Eu vi que você mandou um áudio e eu te confesso, eu não ouvi teu áudio ainda, tá? Eu queria saber se há alguma pergunta. Eu sabia que ia começar às 7, eu estava com o cliente, mas meu horário eu poderia ter mudado. Eu mandei no grupo justamente por causa... Eu estou trabalhando desde as 2 horas hoje. Fica tranquila. A tua mensagem é alguma pergunta? Não, é a mesma do Vanderlei. Se você respondeu a do Vanderlei, e vai ficar gravado, a hora que terminar eu já respondi a do Vanderlei, tá? Ao se aplicar algumas das técnicas de lixo emocional, anamnese, regressão. Bom, o que eu respondi foi o seguinte, que se for resquício, é sinal de que não resolveu. Então, se surgir novamente, tem que ser trabalhado. E você pode, sim... Oi? Mas não era essa a minha pergunta. E também eu não estou mais... Eu escrevi aquilo ontem. Hoje eu não estou mais com essa dúvida, não, porque... Eu tenho estudado muito e os meus casos, eu tenho seguido muito os seus ensinamentos, rapport, a anamnese, e depois, por exemplo, hoje eu atendi 2 casos. Quando o caso é assim, a pessoa tem mais de 40 anos, para poder, quando é o lixo emocional, eu utilizo o lixo emocional. Eu reescrevi, mas com toda a base no que você... Perfeito. E quando é menos de 30 anos, eu uso o que você sugeriu lá na mentoria, acho que número 5, 6, o cofre do Grosella. Porque aí dá para fazer ano por ano. E eu estou muito contente, porque eu tenho estudado demais, mas está dando certo, eu estou seguindo e estou aqui colada. Esse mês, por exemplo, eu diminuí meus atendimentos de massagem, me dediquei mesmo ao estudo. Agora eu já estou esperando de emagrecimento, porque eu já terminei, eu já assisti 3, 4 vezes cada curso. De tanto que eu fiquei, não fui para carnaval, fiquei estudando. Eita. Mas não tenho mais aquela dúvida, não. Inclusive, hoje, eu fiz até uma ressignificação e estou
Estou esperando agora, né, os feedback também, mas estou seguindo. Poxa, que bom, Gessília. Fico muito feliz. Quero que você... Eu não tinha algum conhecimento, mas parece que eu tinha a vara. Você me ensinou a pescar. Pronto, pronto. E eu fico feliz com isso. E pode ter certeza absoluta que a gente está aqui. E eu vou ficar muito feliz de ouvir teus feedbacks positivos, como esse que eu estou ouvindo agora, porque são esses feedbacks, são vocês que me motivam a estar cada vez mais dedicado no processo, a cada vez estar buscando mais informação para compartilhar com vocês. Fico muito feliz com isso, tá? E o caso da moça que eu tinha receio de achar que eu estava sendo repetitiva, também já pegando todos os ensinamentos, eu já sei por onde caminhar. Agora, a única coisa é que eu estou tendo assim, bastante tempo para preparar, porque realmente eu tenho que me preparar, porque nessa linha eu estou sendo uma iniciante. Por mais que eu já estivesse estudando, eu não estava trabalhando. Então, e estou com gente me esperando, viu? Fica tranquila que quanto mais você se prepara, mais coisas o universo vai trazer para você ter que se preparar ainda mais, tá? Sempre assim. Tem gente na fila esperando, eu estou falando que não tem vaga para eu poder estar estudando mais. Mas, põe o povo para dentro da clínica e começa a resolver os problemas e conta com a gente aqui. A equipe inteira está junto, tá bom? Paulo, estou com saudade de você. Quando é que vem me visitar aqui, meu jovem? Vamos marcar. Estou viajando amanhã e segunda vou a Barreiras, só volto no sábado. Mas eu vou marcar com você novamente. Pronto. A gente vai ter um curso aqui em Salvador no dia... É nesse mês, é 21 ou 22, eu não sei. Antes do curso de Reiki do Jader, vai ter um curso chamado Os Passos da Hipnose, que é um curso que foi o curso que deu origem a tudo isso. O primeiro curso que eu fiz de hipnose. E, na verdade, ele é bom para quem quer praticar e ele é uma vivência também. Porque, Malu, o que eu fiz no de emagrecimento é potencializado por 1000 nos 5 passos, viu? Imagino. Eu imagino. Porque nos 5 passos tem uma diferença. Nos 5 passos, quem vai fazer são vocês. Eu só vou ensinar como. Quando que você vai lançar? Não, esse é presencial. Esse é presencial, Gessília. Vai ser quando? É aqui em Salvador. De emagrecimento. É no final do mês. Deixa eu olhar. Em Salvador? Não. O de emagrecimento vai ser lançado mês que vem. Tá? Só está ajustando algumas coisas. Esse presencial vai ser no dia 21 aqui em Salvador. E no dia 8 de maio começa o Autogênesis, que é de 8 a 10 de maio, que é a minha formação aqui em Salvador também, que é a formação Autogênesis, que é aquela formação que é a vivência de imersão do sentir, pensar e agir aqui dentro, a parte do autoconhecimento. Aí é o nível 1. E eu estou estruturando, porque depois disso só tem depois o Prac Master de hipnoterapia, que todos vocês, se resolverem fazer o Prac Master aqui em Salvador, todo o investimento que vocês fizeram no online é dado de desconto para vocês. Tá? E como que é o Prac Master? Em que consiste? Ser em agosto, 20 a 25 e 28 a 30. Tá? E que consiste? Ele é o curso que a American Board reconhece. É um curso que no final dele eu emito um certificado para você e você pode pegar pode se inscrever na American Board como um hipnoterapeuta credenciado pela American Board. Mas o conteúdo? Hipnoterapia é o que vocês receberam no online multiplicado por prática. Tá? O conteúdo teórico, basicamente, você já tem. Só que, para ser um trainer, um practitioner e master practitioner pela American Board, vocês vão passar por 7 dias comigo. Esses 7 dias a gente vai rever todos esses conteúdos e vamos trabalhar esses conteúdos na prática. Vão ter provas escritas e provas de práticas dentro do processo. E no final, vocês sendo aprovados, eu mando isso para a American Board e vocês podem botar o nomezinho de vocês e receber uma carteirinha como essa da American Board, que é uma carteirinha de profissional, né, pela American Board. Então, está aqui meu nome. Tá? E aqui também é uma carteirinha que tem a validade internacional e vocês vão receber, não como esse, como instrutores, tá? Mas vocês fazem o cadastro de vocês na American Board e vocês recebem um como Master Practitioners em Hipnoterapia
pela American Board. Ah, tá. Eu estou pensando Master Practitioner, quando você falou, estou pensando em PNL. Não. Hipnose. Ah, tá. Não, já entendi. Tá? Vai ser que dia? De agosto? Começa no dia 20 até o dia 23 e depois do dia 28 ao dia 30. Tá? 20 a 23 de agosto. Isso, 20 a 23 e 28 a 30. São 7 dias. Tá? Mas o couro de vocês. Por aí. Já tiro umas férias. Eu tiro o couro de vocês, viu? Eu posso até pensar. Tem lugar aí perto para hospedar tudo? Do lado. Tem um hotel do lado, aqui. Exatamente do lado do Instituto, que fica na frente de um shopping, que fica próximo à praia. E a Malu é nossa Cicerone, o Paulo também. Vão estar aqui com o pessoal. Mas, fantástico. Para vocês que já investiram na formação online, o que a gente vai fazer, até para facilitar a vida de vocês? Todo o valor que vocês já investiram nas formações online vai ser revertido em desconto no curso. Tá? Esse é um curso que é o curso que faz a qualificação da American Board, que traz a certificação para vocês. Vocês depois... É como se você tivesse o diploma para poder se inscrever na Associação Americana. Então, você vai poder se inscrever na Associação Americana e receber teu diploma da Associação Americana e a tua carteirinha, como se fosse um conselho de psicologia, entende? Só que é de hipnose, é o maior do mundo. Tá? Então, fica aí a dica. Gente, vou encerrar, porque o pessoal está me esperando lá para a reunião. Um beijo enorme no coração de vocês. Amo vocês, de verdade. Achei... Né, Malu? Eu acho que vocês... porque quem já teve contato comigo pessoalmente sabe que eu sou assim, eu sou desse jeito. O retorno que eu mais tive e que me deixa mais feliz em ter nas avaliações do curso é o pessoal falando da entrega e do amor. Isso é o mais forte para mim. Tá? Então, gente, um beijo enorme. Viu? Boa noite, gente. Enorme no coração de vocês. Tchau, tchau. Forte abraço, Sandro. Forte abarreiro, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, Tony. Acho que Barreiras que ele falou, é lá do Maranhão que ele vai? Barreiras? Não, Barreiras da Bahia. É extremo oeste da Bahia. É próximo a Brasília. Não, ok. É que eu já me deu saudade de Barreirinhas, no Maranhão. É outra Barreiras. Um beijo, gente. Tchau. Igual, boa noite. Boa reunião.